E aí, galera, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a educação ambiental. Eu me lembrei que há alguns anos atrás eu ouvi dizer que uma determinada ministra do meio ambiente, eu de fato não sei quem foi porque eu ouvi de terceiros, eu não sei se eu li em algum lugar, mas que ela deu a seguinte declaração, que as pessoas deviam fazer a separação dos resíduos sólidos, que é o lixo doméstico, em suas casas, ainda que não houvesse coleta seletiva em suas cidades. Essa declaração me surpreendeu, eu achei corajosa em determinada medida, achei bem interessante, porque ela vai de encontro ao que nós pensamos, né, grosso modo, né, a grande parte de nós pensa, que é o seguinte: eu não vou me dar o trabalho de fazer separação de lixo na minha casa, porque vai chegar lá na frente e os caras, os garis vão passar, vão misturar tudo e vai levar tudo para o mesmo lixão, então não vai fazer diferença nenhuma. Olha aqui que viagem que a gente pensa desse jeito, né? Não vou fazer o certo, porque tá todo mundo fazendo errado, então se eu fizer o certo, não vai fazer diferença. Eu continuo fazendo errado e continuo na turma, no time que engrossa o caldo que está fazendo errado, né? Bom, para começo de conversa, esse fato propriamente dito, esse tipo de atitude da iniciativa da separação do lixo, faz diferença sim, ainda que não haja coleta seletiva em sua cidade, porque só de você separar resíduo orgânico de inorgânico, né, o lixo seco do lixo úmido, né, o de pia e o lixo, as embalagens, etc e tal, faz diferença porque a decomposição do lixo orgânico é muito mais rápida do que do lixo inorgânico. Então, ainda que bem pequenininha, já faz uma diferença. Outra coisa bem importante é porque geralmente tem um catador aí pela cidade, né? Muitas cidades têm catadores, né? E eles são o que nós chamamos hoje em dia de agentes ambientais, agentes socioambientais. Eles fazem uma diferença enorme, eles são os caras assim que merecem todo o nosso apoio, todo o nosso valor, porque eles fazem um trabalho precioso, eles tiram aquele material ali que é possível de ser reciclado, sobrevivem daquilo e fazem um trabalho para o meio ambiente e para a sociedade, prestam um serviço maravilhoso. Então, só de você estar poupando o cara dele, estar metendo a mão no lixo todo emporcalhado, todo misturado, você já está trazendo um grande benefício. Mas eu entendo que a declaração da ministra nem foi nesse sentido, foi para além disso e foi algo muito profundo, porque ela quis falar da educação ambiental. A gente precisa estar comprometido com a questão da transformação do nosso ambiente, as transformações socioambientais, no sentido de rumar para uma sociedade mais equilibrada, mais responsável com o meio ambiente, independente do que esteja rolando, de se A ou B está fazendo a parte dele, né? Vocês vejam, quantas vezes a gente já viu, já presenciou a prefeitura instalar determinados equipamentos paisagísticos onde a gente mora, fazer uma pracinha e colocar lá aqueles coletores, né, aqueles lixos separadinhos para metal, para vidro, para plástico. E dali a um tempo, aí coloca um canteirinho, aí dali a um tempo isso está esquecido, está abandonado, né, ou está depredado. Ou quem já viu uma empresa implementar algumas propostas, uma política socioambiental, né, e aí coloca a gestão ambiental, sistema de gestão ambiental, coloca a logística reversa, coloca a produção mais limpa, mas a mentalidade da equipe continua a mesma, as pessoas continuam usando copos descartáveis, não mudaram nada nos seus hábitos, né? Por quê? Porque foi só um investimento no externo, né? Na parte da infraestrutura, e não se mexeu na parte fina, que é a educação, a mudança de mentalidade. É a mesma história do computador. Se a gente compra um computador super novo de fachada, né, com a montagem, a estrutura, né, o hardware que a gente chama, que é a parte física, com material de última geração, sustentável, né, feito com a produção mais limpa do mundo, mas o software que a gente instala está defasado, está desatualizado, não muda nada. Não adianta ter aquela belezura toda se a gente não sabe manejar, né, se a gente não tem o recurso, né, aqui instalado para manejar aquela estrutura. Por isso a educação ambiental é fundamental. A gente vive num país, a gente sabe que desacredita muito a educação, e muitas vezes a educação ambiental, então, é tratada como um artigo de luxo, ou supérfluo, ou é coisa lúdica, é arte, etc. e tal. Claro, a educação ambiental ela é processual, né? Ela é um conjunto de processos, um conjunto enorme, né? Um universo de processos e metodologias que contempla, assim, jogos, ludicidade, etc e tal, mas que é muito mais profunda e fundamental para a nossa transformação enquanto sociedade, né? Uma sociedade mais justa e mais comprometida, uma sociedade justa e comprometida com essas questões. Então, o que acontece? A gente precisa começar a se apropriar disso.
Quantas vezes ao longo da nossa vida a gente teve nossa mãe lá, ao longo da nossa infância, falando: meu filho, olha para os dois lados antes de atravessar a rua. Meu filho, lava as mãos quando chegar em casa, ou lava as mãos antes de comer. E a gente ouviu aquilo várias vezes ao longo da vida, foi entendendo a importância daquilo e de repente aquilo se naturalizou. Hoje em dia a gente faz isso de olhos fechados. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é ir para o banheiro e lavar as minhas mãos. E quanto que isso nos livrou e nos manteve seguros, na nossa vida, de nos metermos em encrenca, Todas essas orientações que as nossas mães nos deram e fizeram questão de reforçar. É a mesma coisa com a educação. A educação ambiental é assim, ela é processual, ela é gradativa, ela é lenta e ela leva essa mudança de mentalidade, essa mudança de cultura. As pessoas, elas precisam serem apresentadas ao panorama que a gente está vivendo, elas precisam enxergar a profundidade do problema que a gente está, enquanto sociedade, em que a gente está metido, o quanto que o tipo de vida, o nosso modo de vida repercute, contribui para esse cenário, e daí elas refletirem e verem o quanto é importante mudar. E elas então serem apresentadas ao mesmo tempo a novas propostas, a novas atitudes, a novos hábitos, a novas possibilidades de atuação, de estarem vivendo de maneira tranquila, de maneira saudável, de maneira segura, mas sobretudo de maneira comprometida. A gente precisa assumir esse compromisso. A educação ambiental, ela é um tema transversal na educação do Brasil, Tá lá pelo Ministério da Educação, isso é uma determinação nos parâmetros, nos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. A educação ambiental é um tema transversal, ou seja, ela não diz respeito só à biologia, como muita gente pensa, às ciências, ou ser um tema pontual para se trabalhar uma vez por ano, ou só a artes. A educação ambiental é para ser tratada por todas as disciplinas. Da mesma forma, para além dos muros do colégio, a educação ambiental é um patrimônio de todos nós, A gente precisa se apropriar dessas metodologias, ainda que de uma maneira intuitiva. A gente tem muita coisa à nossa disposição que a gente pode trabalhar e a gente deve trabalhar com isso. E aí a proposta, o desafio, a questão aqui é: quanto que você está sendo participativo, quanto que você está comprometido com essa questão da educação ambiental? Quanto que você está sendo um voluntário desse processo aí, está engajado nisso? Quando você já está fazendo sua composteira em casa, compartilha com um amigo, já falou para um amigo que você está fazendo composteira, olha que legal, já pode tirar dali um composto orgânico, já pode juntar com uma terrinha e já pode germinar algumas sementes. Está pegando algumas sementes em casa das frutas que você consome e tentando germinar? Fala isso para um amigo, mas não é só mandar assim a mensagem, mandar um vídeo e não falar mais nada, não. É falar, chamar atenção, ou falar de alguma feirinha agroecológica que está tendo agora perto de sua casa, ou que está tendo em algum lugar, ou enfim, compartilhar a respeito de uma empresa que está mais engajada, que está oferecendo um produto bacana, ou outra, chamar a atenção de outra que não está muito, ou chamar a atenção de algum amigo seu que você sabe que está tomando alguma atitude que, velho, está fazendo isso, não faz isso, fala numa boa, sabe? Chama atenção, que muitas vezes as pessoas não sabem, a gente acha que as pessoas sabem, mas as pessoas não sabem. Então é bom a gente ir, fazendo esse burburinho, compartilhar isso no boca em boca mesmo, para as pessoas começarem a mudar de hábito. Então é isso, gente. Vamos assumir um pouquinho esse compromisso, vamos repercutir essas atitudes novas para uma mentalidade nova e para uma sociedade nova, beleza? Beijo grande, até breve.